Olá, irmãos e irmãs, paz e bem. Eu sou Lavínia Pirro e mais uma vez com muita alegria, louvando ao Senhor, desejando mais uma vez uma feliz e abençoada Páscoa para todos nós, ainda vivendo a graça das oitavas da Páscoa. E louvado seja Deus, mais uma vez juntos. Então, minha irmã, quero louvar ao Senhor por tua vida e agradecer muito por você que nos acompanha pelas redes sociais, por você que acompanha os áudios do Evangelizar Nossa Missão, pela Rádio Vida Nova FM, pela Rádio Difusora AM 1550 de Carmo do Rio Claro. Louvado seja Deus, meu irmão, minha irmã. Por você também que está aí sintonizado na Web Rádio Castilho, na Web Rádio Vitral, na Rádio Lapa FM 104,9 de Amélia Rodrigues, Bahia. Você que nos acompanha com muito carinho, um abraço fraterno em você, meu irmão, minha irmã, pela Web Rádio Coração de Mãe. Você que nos acompanha também pela Web Rádio Santo Expedito, em Fortaleza. Louvado seja Deus, que o amor de Jesus possa te alcançar hoje, meu irmão, minha irmã, por esse áudio, pelo nosso projeto Família Evangelizar Nossa Missão. Pega comigo, meu irmão, minha irmã, tua Bíblia. Vamos hoje ouvir a nossa palavra de salvação no Evangelho de Lucas, capítulos 24, do 13 ao 35. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isto, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres de entre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram, dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a eles mesmos não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante, mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa,
Ele tomou o pão, abençoou-o, partiu e serviu-lo. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 12 e os que com ele estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinha reconhecido ao partir o pão. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Um dos mais belos episódios do Evangelho é o dos discípulos de Emaús. O ressuscitado caminha ao lado deles, explica-lhes as Escrituras e só o reconhecem no partir do pão. Graças a Deus, meu irmão, minha irmã, nós já refletimos sobre esse Evangelho nessa semana. E é bem verdade que a beleza dessa passagem nos dá inúmeros pontos para refletirmos incansavelmente. Mas hoje eu quero rezar com você, meu irmão, minha irmã, sobre o versículo 32 e ainda o versículo 31. E te pergunto, meu irmão, minha irmã, qual foi o milagre, a obra, a graça que Jesus fez na tua vida diante dos teus olhos? E só aí tu o reconhecestes. Pois antes disso estavas como que cego em tua ignorância, em tua cegueira espiritual. Muitos milagres, muitas obras, eu creio que o Senhor já fez na tua vida. Então eu desejo que na tua vida de fé hoje, na tua caminhada, você possa lembrar que você já reconheceu esse Jesus na tua vida. Então a morte e o pecado já não podem ter mais domínio sobre você, sobre a tua vida de fé. Lembra, meu irmão, minha irmã, de quantas vezes em que o Senhor falou com você e em tuas orações pessoais, quantos momentos de profunda intimidade com o Senhor e o quanto você sentiu muitas vezes nesses momentos de intimidade que o seu coração também se abrasava, como nessa passagem com os discípulos de Emaús. Lembra, deseja incansavelmente viver e reviver e nunca esquecer dessa experiência com o teu Senhor, com o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, vitorioso, e busca incansavelmente, meu irmão, minha irmã. Permita-se ser amado pelo próprio amor. Amém? Família, evangelizar, nossa missão.